Uma vez uma jovem viúva, que era muito amiga minha desde a infância, o marido dela faleceu num acidente, e eu estava na igreja, na época era aquela comemoração de fim de ano, então tinha uma santa ceia ao pôr do sol. Muitas igrejas ainda têm essa boa prática. E as pessoas levam uma oferta e durante determinado momento começam a agradecer pelas bênçãos durante o ano. Ela estava tocando o piano, depois ela começou a chorar no canto e falou comigo assim: eu não tenho o que agradecer esse ano. Meu marido morreu num acidente. O que eu vou agradecer? Eu não estou nem com vontade de tomar a Santa Ceia. Num primeiro momento, eu concordei com ela. E digo que ainda respeito a dor dela. Mas depois de alguma reflexão, eu comecei a pensar: será que nós devemos dar louvores a Deus somente nos momentos bons da vida? Ou será que mesmo a situação ruim pode me mostrar o motivo pelo qual eu seja grato? Por exemplo, a pilha de roupas na minha máquina de lavar pode ser um problema, mas um problema que mostra que eu tenho roupas. Aquele som de uma música horrível pode ser um problema, mas um problema que me revela que eu tenho audição. Perceberam? Aquela comida com um gosto meio ruim pode ser um problema, mas um problema que me mostra que eu tenho paladar. E há muitas coisas que nós temos na vida diariamente. E você que está em casa, preste atenção nisso que eu vou falar. Eu não quero que desdenhar a sua dor. De maneira nenhuma. Não interprete assim. Mas saiba que há muitas coisas que você tem diariamente na sua vida que são o ardente desejo e oração de milhões de pessoas ao redor do mundo. Você está assistindo essa mensagem enquanto janta aí na sala e colocou o celular e está me escutando e jantando? Sabe quantas pessoas hoje não têm o que comer? Aqui em São Paulo, de onde eu estou pregando, está um pouco frio desde anteontem. A temperatura caiu, ontem fez 18 graus. Mas você tem um cobertor para dormir. Você tem um colchão esperando você logo depois que você terminar de assistir essa mensagem. Milhões de pessoas não têm um colchão. Você já parou para pensar que o que você tem normalmente na sua vida é o desejo ardente de milhões de pessoas ao redor do mundo? Talvez se você olhasse isto, você reclamaria um pouco menos da vida. Uma vez um pai da igreja, ancião, fiel, ele e sua esposa, tinham um único filho único, firme na igreja. Estava namorando uma moça, pronto para casar, e de repente ele perdeu a vida por causa de um celular num assalto. Aquele irmão ficou arrasado. Poucos dias depois da morte do seu filho, num culto de quarta-feira na igreja, onde as pessoas levantam para fazer pedidos de oração e agradecimentos, aquele irmão levantou e falou: meus queridos que estão aqui, meus irmãos, e com a voz trêmula, que só um pai que perde o filho sabe fazer, ele disse: eu quero agradecer muito a Deus e louvar a Deus pela morte do meu filho. E algumas pessoas ficaram tão assustadas como alguns rostos que eu estou vendo aqui que até arregalaram os olhos. E ele, percebendo o desconforto diante do agradecimento que ele fez, tão inusitado, tão estranho, falou: eu sei que vocês estão assustados, mas eu quero agradecer a Deus pela morte do meu filho. Eu quero agradecer porque o meu filho nunca me deu trabalho. Eu nunca tive que buscar o meu filho numa sarjeta porque ele estava sob o efeito de drogas ou de álcool. Eu nunca tive alguém trazendo uma reclamação em minha casa porque o meu filho bateu em alguém ou fez violência contra alguém. A namorada do meu filho nunca teve que procurar a delegacia de mulheres porque sofreu uma violência doméstica vinda dele. Uma violência contra a mulher, uma tentativa de feminicídio. Eu tive meu filho durante a vida dele me dando muito prazer. Então eu agradeço a Deus pela vida que antecedeu a essa morte. E com relação à morte, eu agradeço porque meu filho foi o que tomou o tiro e não o que apertou o gatilho. Percebeu? Não é questão de masoquismo, mas é questão de mostrar para o diabo
que pela ação do Espírito Santo em nossa vida e pela graça de Deus, mesmo em meio à dor, nós podemos unir o nosso cântico e o nosso louvor ao céu e louvar a Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. E nós temos o motivo de ser os mais felizes de todos os seres humanos, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à dor. Está doendo? Cante, louve a Deus.